Ninguém nasce com o dom de profecia. Ele pode ter até o dom de ensinar, de poder ensinar mais, de captar mais, enfim, isso é um dom, tá? Mas profecia, por definição, é algo que Hashem é que dá para a pessoa. Então, já vem de... Mas vem de Hashem, não vem da pessoa. Sim, eu achei. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, a pessoa pode não nascer, entre aspas, profeta, como ninguém nasce, mas Hashem escolhe, então ele lhe dá. É um dom. Deixa eu explicar um pouquinho melhor em termos de número. A gente mencionou que ao longo dos 1000 anos dos profetas que constam no Tanakh, nós tivemos 1.200.000 profetas, ou profetisas também, não tem o número exato, tá? Mas é 1 milhão, tá bom. 12 mil novos profetas por ano, 1000 profetas 0 quilômetro por mês. Sim? É muita coisa. Todos são profetas, né? Não, todos. Ó, todos são profetas. O que a gente mencionou, eu volto a repetir. No Tanakh, nos livros de Torá, Nevim e Ketuvim, tá? Os 24 livros dos profetas e da Torá, do Pentateuco e das Escrituras, ali você vai encontrar apenas 48 profetas e 7 profetisas. Mas tinha milhões, mais de 1 milhão. Tá, verdade, mas as profecias que servem para as futuras gerações estão registradas. As profecias que não eram para as futuras, ou que não teriam serventia para as futuras gerações, não foram registradas. Tá? Então, a ideia é de que todos esses 1.200.000, sim, eram pessoas que tinham o dom da profecia, e eles usaram de alguma maneira na sua época. Foi importante, foi bom para aquela época, mas só teve 48 deles, que até hoje é importante para a gente, faz diferença para a gente, e 7 profetisas. O resto não quer dizer que eles não eram profetas, mas eles foram para aquela época, para aquele momento. Tá. A profecia, ela vem no sonho, ou vem nos atos? Como é que a gente sabe se realmente a pessoa é um profeta? Porque O que define um profeta? só por curiosidade. Se eu fosse eu te explicava, mas explico. Poderia ser, por exemplo, ele teve um sonho, Sim. ele conseguiu Então, falar com o rei. obviamente. E é profeta? É considerado Sim. Existem graus, obviamente existem graus de profecia, tá? Existe essa ideia de que o profeta recebe uma mensagem num sonho, ou ele quando está acordado, enfim. Você tem uma série de relatos na Torá que te ajudam a entender um pouquinho como funciona a profecia, tá? A gente mencionou isso em aulas anteriores, eu só estou repetindo, que para alguém ser considerado profeta ou profetisa, tinha que passar pelo crivo do Sanhedrin, o Supremo Tribunal. Sim. Ou seja, ele tinha que ser profeta de carteirinha, num certo sentido. Não era qualquer um. Uma das características, uma das coisas que ajudam a gente a reconhecer o profeta é o fato dele ou ela serem conhecedores e cumpridores da Torá. Pode parecer uma coisa simples, tá? Mas faz muita diferença. Por quê? Porque nenhum profeta ou profetisa pode vir e dizer: Hashem mudou de ideia, a partir de agora vamos fazer uma nova mitzvah, ou vamos fazer a mitzvah que a gente fazia de outro jeito, ou vamos deixar de fazer alguma coisa. Não. Tudo que os profetas vêm, eles e elas, os profetisas, vêm fazer é reforçar aquilo que Hashem já nos deu, e não mudar, e não tirar ou acrescentar ou transformar em alguma outra coisa, tá? Então, no momento em que alguém, um profeta ou profetisa, prega alguma coisa que é diferente do que está na Torá, alguma coisa está errada. Já perdeu a categoria de profeta, já está numa outra categoria, tá? A gente também comentou que o fato de a Torá chamar alguém de falso profeta, porque existe isso na Torá, não é que ele é um charlatão. Charlatão é um falso profeta que Deus não precisa declarar. Entende? Ele é falso, acabou. Ele é uma mentira. Tá? Quando a Torá fala que Hashem está dizendo: eu vou mandar falsos profetas. Hashem diz isso.
Por quê? Porque ele está dizendo para a gente, nós vamos passar por um teste. E alguém vai vir e fazer uma previsão, e vai acontecer essa previsão. E aí a pessoa vai dizer, ó, tá vendo? Eu previ, porque Deus me falou, e agora Deus disse para a gente parar de fazer tal mitzvah, começar a fazer uma nova mitzvah. Pronto, perdeu a categoria de profeta. Por quê? Porque ele fez o milagre, ou a profecia, ou o que for. Então, ele tinha um dom, mas isso foi um teste. Por quê? Porque ele só veio para reforçar o que a Hashem já nos deu, não para mudar. Então, no momento que ele muda, ele é um falso profeta. Ele recebeu o dom de fazer um milagre ou de prever alguma coisa, para ver se a gente vai ir atrás do milagre ou da previsão, ou vai atrás da Torá. Sim? Então, esse é o critério para a gente saber se a pessoa realmente é um profeta ou não. Tá. Então, bobagem, mas se Hashem já colocou dentro da Torá aquilo que vai acontecer, por que precisava ter o reforço dos profetas? Eu não falei isso. Sim, o senhor falou que os profetas só vieram para reforçar o que Hashem escreveu na Torá. As mitzvot. Não os acontecimentos. Não, as mitzvot. Não quer dizer que não está previsto na Torá, isso é outra coisa, mas eu não falei disso. O que eu quis dizer, talvez eu não fui claro, bom que você me perguntou, tá? Porque a ideia aqui é a seguinte, o que Hashem nos deu na Torá? Hashem nos disse, isso vocês têm que fazer, isso vocês não têm que fazer. Isso é proibido, isso é um mandamento. Então, isso, para ser bem técnico, as 613 mitzvot da Torá. Tá? Então, é isso que um profeta ou uma profetisa veio reforçar. O cumprimento dessas 613. Se um profeta ou uma profetisa disserem, essa parte da Torá não é verdade. Entende o que eu estou falando? O resto é tudo verdade, mas essa parte não. Também está errado. Ela está desmentindo que... Ele também está indo contra o que a Hashem falou. Você novamente perdeu a categoria de profeta e mesmo fazendo um milagre ou previsões, caiu na categoria de falso profeta. Tá? Muito bem. Mais um detalhe que eu acho importante, eu não cheguei a mencionar isso, por isso que eu vou fazer agora. Quando a gente fala sobre milhares de profetas circulando, está num ambiente que tem 1000 profetas novos a cada mês, tá? Isso estava acontecendo em Israel naquele período. O ambiente onde você vive é muito diferente. Eu vou trocar a palavra profetas por cabalistas. Tá? Você vive num lugar... Em alguns sentidos. Óbvio que o profeta tem acesso a coisas mais profundas, como de uma certa forma o cabalista também tem. Tá? Em algumas coisas o cabalista é superior. Em algumas. Tá? Por que ele é superior? Porque o profeta só vê até onde ele permite enxergar. O cabalista não vê, mas ele entende. Então ele conhece, às vezes, coisas que talvez... Estou dizendo talvez, porque eu não sou profeta, não tenho como dizer isso, tá? Mas ele, pelo estudo, ele pode talvez chegar mais... Uma coisa é você estudar, outra coisa é você ver, tá? E conhecer. Então, uma pessoa pode conhecer muito, estudar muito, saber muito, tá? E não ter conhecimento de causa. Então, na Yeshiva costumam usar isso como piada. Um shoichet, uma pessoa que faz o abate de um animal kasher, ele tem que conhecer o animal por dentro, a anatomia do animal. Ele tem que ser meio veterinário. Por quê? Porque existem 70 tipos de defeitos internos que, se um deles for detectado no animal, ele deixa, mesmo se ele for abatido da forma correta, mas se tiver esse defeito interno, ele já não é mais kasher. Então ele tem que saber de veterinária. Muito bem. Então um shoichet, ele vai ter que estudar vários livros do Talmud e da Halachá que descrevem os órgãos do animal e que problemas podem ter, e a formação desses órgãos como é, enfim. Se você pergunta para um shoichet, tem uma agulha nesse órgão. Achou, abateu o animal, abriu e achou uma agulha não sei aonde, no estômago, enfim, tá? Digamos que ele não lembra direito se ainda está kasher ou não, apesar disso.
Tá? Então ele vai pegar esse órgão e levar para um rabino. Então a gozação que fazia na Yeshiva é o seguinte, é que o shoichet conheça o animal, perfeito, mas talvez o rabino não conheça o animal. Mas o rabino tem que saber responder as perguntas do shoichet. Tá? Então, pode, não que isso tenha acontecido, tá? Mas pode acontecer, poderia, em teoria, acontecer, de o shoichet trazer aquele pedaço do animal com a agulha, sei lá, com o alfinete, chegar para o rabino e falar, rabino, isso aqui é kasher ou não? E o rabino diz, se isso for um não sei o que, se isso for não sei o que, se isso for, porque ele não sabe nem o que é isso. Não, porque ele não sabe o que é isso. Se isso for um pâncreas, se isso for um estômago, se isso for... Tá. Quer dizer, não pode ser. O rabino tem que saber o que é. Não adianta ele saber dizer se isso for, não existe isso. Não, mas se ele vai ter que responder para o shoich, ele tem que saber também. Entendeu o que eu tô falando? Então assim, o shoich... Não, ele tem que saber, porque se ele não sabe, tudo bem. O que eu quero dizer é que não adianta você ter só o conhecimento, você tem que ter a prática também. Tem que ter os dois. E saber, e conhecer. Entende? Então, sim. Nesse caso, se ele não tem condição, se ele não entende de boi, ele fala, não, responde perguntas sobre isso. Tem que ser honesto. Isso eu não sei, acabou. Entende? Mas se ele tem que responder sobre isso, tem que saber isso também. E não adianta dizer, se isso for. Não é só teoria, tem que ser prática. Tá? Então, aqui a ideia é de que a prática, o que o profeta vê é muito mais real para ele do que é para o cabalista. Porque o cabalista não vê isso, ele conhece isso. Tá? O dia que ele vê, é isso que eu estudei. Mas ele não vê, por isso que ele não é profeta, ele é cabalista. Entendeu o que eu estou falando? Essa é a diferença. Tá. Muito bem. Então, voltando. Digamos, só para mudar um pouquinho, digamos que a gente morasse num lugar onde à sua volta, de repente, tem mais 1000 cabalistas. Homens ou mulheres, não faz diferença. Tá? O ambiente muda. O ambiente que você vive é diferente. As pessoas estão muito mais inspiradas. Estão em outra. Tá? Então, mesmo se não fossem cabalistas, tá? Você sai do Rio de Janeiro e você vai para Jerusalém. Bnei Brak. Entende o que eu estou falando? É Shabbat. Você sente, da sexta-feira você já está sentindo que o Shabbat está chegando, porque ele está no ar, é todo o ambiente, não é só um ou outro, eu faço, eu não faço, o que eu conheço, o que eu não conheço, você está vendo isso acontecer à sua volta, tá? Então, imagina o ambiente quando você tem 1000 profetas circulando à sua volta ou mais, tá? Sejam profetas ou cabalistas, não importa. O nível de inspiração que eles tinham naquela época era muito diferente do que a gente tem hoje, com todo o conhecimento de Kabbalah que a gente pode ter. Entende o que eu estou falando? Por mais que a gente conheça, mais que a gente saiba, sim, escolher. Só para não... Eu trouxe para o senhor também, desculpa. Obrigado. E cuidado aqui com a parte elétrica, por favor. Isso. No Rio Antigo havia a aguadeira, né? Esse livro tão maravilhoso. Depois de paz. Ele está vendendo aqui em cima? Não, isso é inscrição mensal. Depois te mostro. Eu queria muito Sim. comprar esse livro. Entra aqui. Tira foto. E olha só que interessante também, Rabino. Semana retrasada, foi realizada uma exposição em Santa Teresa, e aí a minha amiga curadora europeia falou assim, Vitória, olha só, falou para um artista que estava expondo, falou assim, olha, você está conhecendo? A Vitória é judia. Aí o moço falou assim, que maravilha, você é judia, eu adoro, eu estou tendo aula da Cabala lá na sinagoga. Eu falei, na sinagoga de Botafogo, com o Rabino, eu tenho aula da Cabala lá. Aí eu falei, peraí que eu vou escrever. Aí ele falou, fica com o meu contato, que toda vez que puder saber disso, que eu adoro os judeus, adoro o judaísmo, estou tendo aula da Cabala lá em Botafogo. Aí eu falei, então eu vou escrever. Onde é?
Aí ele me falou qual era a sinagoga, ele falou, eu adoro Não é Ari, não. Eu não sei aonde é, eu não sei onde é. Tudo bem. E ele era uma outra pessoa, Não, assim, deve ser cheia branca. A Shell. Sim. Então tem outra, a do Bafo de Botafogo. Tem uma outra também, não se preocupe. Tem. Não é Ari. Não é Ari. Não, mas não é na área, não. Não é. Eu perguntei se era na área, ele falou não. O Bafo também. Não é. Infelizmente, onde ele está indo não é nenhum nem o outro, infelizmente, esquece. É outra. É uma outra. Enfim, tudo bem. Tá bom. Veja, não é. Enfim, tá bom. É isso. É uma outra coisa. Interessante Tá? que aquela artista também americana, ela fez um livro que ela falava que adorava cabala e ela estudava cabala. Esqueci o nome dela. Não, falando de artista. Eu esqueci. Aí ela Não. eu tenho aquele livro que ela escreveu sobre Me manda cabala foto. dos pés. Me manda depois. Cavalo dos pés. Interessante. Em português chama-se podologia. Mas esquece. Mas Não, esquece, eu tô brincando. Depois me passa. Mas ela tinha uma da cabala também, uma artista conhecida, famosa. Me lá nos passa. Estados Unidos. Vamos lá. Desculpa só que eu vou voltar. A questão aqui é a seguinte. Por que eu estou mencionando essa ideia de que o ambiente era diferente? Existe um comentário do primeiro Rebbe de Lubavitch, do Alter Rebbe, que ele traça uma linha entre a inspiração e o conhecimento. Ele diz que tem um período na história em que acaba a inspiração e começa o conhecimento. Não é que começa, mas a ênfase agora é no conhecimento. Como assim? Então, eu vou explicar. Enquanto a gente tem o que a gente chama, dentro da Torá, de período de profecia, como a gente começou a explicar também na aula anterior, não quer dizer que hoje em dia não existe mais profecia, é um nível diferente, tá bom? Enfim, tem outras coisas, mas a questão aqui é que esses 1000 anos em que tiveram milhares de profetas, enfim, circulando entre a gente, foram 1000 anos de inspiração. Ou seja, você não precisava de tanto conhecimento para se inspirar. Entende o que eu quero dizer? Então, era mais fácil você cumprir a Torá e estudar a Torá e se sentir bem com isso, tá? Seria considerado como um nível de maturidade? Até um certo ponto, mas eu vou colocar agora no outro lado. Eu vou dizer que é um nível de sentimentalismo. Vamos colocar assim, tá? Depois eu vou explicar melhor. A ideia é a seguinte. Se uma pessoa colocasse um tefilin e ele não estivesse kasher, a pessoa sentia. Um judeu. Sim. Era uma coisa mais palpável, tá? Porque ele não ia sentir a mesma inspiração do que quando ele coloca um tefilin que está em ordem, tá? E assim com uma série de mitzvot, que estava mais no ar. Por que isso faz diferença? Porque se eu não consigo ter inspiração através da Torá, eu não tenho esse high, porque isso dá um up para a pessoa, dá um entusiasmo. Se eu não consigo chegar nesse mesmo pela Torá, então era muito comum naquela época chegar nesse tipo de entusiasmo através da idolatria. Porque produzia um high também. No mesmo esquema do falso profeta. É um teste. Entende? Então, se a pessoa... Eu vou dar um exemplo que não é muito correto, mas assim, se a pessoa não conseguiu se inspirar indo para a sinagoga, então ele ia para o terreiro. Para ver se baixa alguma coisa. Entende o que eu estou falando? É o curso que ele adota, né? Porque todo mundo está inspirado, eu também quero. Isso está no ar, eu também quero isso. Tá?
por isso que a gente encontra ao longo desse período da Torá um peso tão grande na idolatria. E eles abandonaram Hashem e fizeram idolatria nessa situação, naquela, nesse lugar, naquele lugar. É um ciclo vicioso. Então, eles são tão burros, tão burros assim, que qualquer um que aparece com uma estatuinha aqui, pronto, já larga tudo e vai... Não é a estátua, o Rai, é a inspiração que vinha com a cerimônia, com o negócio, com a coisa toda, tá? Que isso tinha um peso. Você não consegue do lado de cá, então você vai puxar do lado de lá. Então, por isso que a gente encontra, inclusive no Talmud, uma descrição de que, uma descrição curiosa, um dos reis, um dos piores reis que teve na história do povo de Israel, rei Menashe, foi o Calígula judaico, vamos dizer assim, alguma coisa do gênero. Ele era terrível, tá? Ele aparece, os sábios do Talmud, numa certa ocasião, numa certa discussão, e eles criticam ele porque ele fazia idolatria e não sei o que mais, enfim. E ele aparece, não me pergunta como, mas ele aparece, e ele diz para eles: se vocês vivessem na minha época, vocês iam arregaçar a bainha das suas vestes. Vejam bem, o pessoal se vestia naquela época como os árabes, com aquelas túnicas, tá? Vocês iam arregaçar a bainha das suas túnicas, levantar para poder correr atrás das estátuas, porque essa é a atração que tinha na minha época. Que vocês estão me julgando pelos padrões de vocês? Quer dizer, vocês vivem numa época em que a idolatria não tem uma atração tão forte. Então vocês ficam criticando agora o pessoal que naquela época fazia coisas erradas porque tinha essa atração. Vocês não tem como julgar, vocês não vivem a mesma realidade. Você não pode usar os parâmetros de hoje para julgar o que aconteceu em uma outra época, tá? Então, a ideia é de que por que tinha que ter essa atração? Porque já que existia a inspiração do lado positivo, do lado judaico, do lado da Torá, então, para ter livre-arbítrio, você tem que ter, no mínimo, a mesma inspiração, o mesmo raio, do outro lado também. Porque, senão, você vai ter que fazer mitzvot, porque não tem opção. É isso, só isso que funciona. Só isso que te dá o raio, só isso que te eleva e te inspira. Tá. Então, infelizmente, como a gente falou antes, por que tem que ter o falso profeta? Para testar a gente, para o nosso livre-arbítrio ser exercitado. Então, se você só tem profetas e nenhum falso profeta, você não tem opção. Os únicos que sabem o que estão falando, os únicos que são esses. Então, não tem hoje. Qualquer pessoa com um pouquinho de bom senso vai dizer, não tem. Mas quando você tem os de cá, e você tem os de lá, tá? Então, assim, agora eu estou comparando com uma situação de hoje em dia, ou o próximo de hoje em dia, tá? Rio de Janeiro, década de 70, anos 70, 80, tá? Ou 60, talvez até antes disso, tá? Teve gente que saiu do Oriente, ou saiu da Europa, e veio para cá, por causa da guerra, por causa de uma série de coisas. Quando a pessoa vivia na Europa, e tinha uma doença na família, alguém que estava muito mal, eles corriam para um tzadik. Quando o cara estava lá no Oriente Médio, também tinha um Baba Sali, tinha um outro tzadik, corria para o tzadik, pedia um brachá. Não tinha médico, mal tinha médico, dependendo de onde você vivia, então não era bem a melhor solução, então ia procurar um tzadik. Tá. Ou alguém mais, assim, tá bom. Aí chegou no Rio de Janeiro, cadê o tzadik? Então foram pro espiritismo. Porque lá também fazia... E ninguém fez isso, eu diria, não por má fé. Eu preciso de alguém para... Eu não tenho solução, os médicos não resolvem, isso não resolve, então vamos lá pro... O que acontece? É livre-arbítrio. Eu não tenho opção. Quer dizer, aqui quase não tinha livre-arbítrio nesse sentido, tá? Porque eles não tinham opção. Cadê o tzadik? Cadê a pessoa que pode... Cadê alguém do nosso lado que pode me ajudar? Então ficou meio largado, tá? Depois que a pessoa descobre, não, mas tem o Rebbe, tem o tzadik, tem... então eu posso ir pro lado de cá, não preciso ir pro lado de lá. Entende o que eu estou falando? Então, assim, imagine, tá, que durante o período de profecia, essa era a realidade do pessoal. Você tinha os falsos profetas e os profetas de verdade, e você tinha inspiração do lado de cá e tinha inspiração do lado de lá.